torcedor amigo do futebol capixaba, está começando mais um Temos Futebol, mesa redonda, virtual. Claro, estamos no meio de uma pandemia. Já temos aqui ao meu lado o meu camarada, bom e velho guerreiro de sempre, Marquinhos Curtição. Juntos vamos falar dessa partida entre Vitória da Bahia e Rio Branco. Deu ruim demais para o Capa Preta, que perdeu por 2-0 depois de um apagão nos minutos iniciais do segundo tempo e caiu na segunda fase da Copa do Brasil 2021. Então, dou as boas-vindas a Marquinhos. Manda pra gente, Marcos. Fala, Eric. Fala, amigos aí que curtem o Temos Futebol, que acompanham a gente no podcast, no site, aqui também no nosso canal do YouTube. Então, Vitória da Bahia venceu por 2-0, que fique bem claro, Vitória da Bahia, né? Porque o único que não precisa de denominação é o Vitória da capital capixaba. Esse não precisa explicar. Os outros que se denominam lá... Isso aí, os outros que busquem se localizar, né? Diferenciar. Isso, eles precisam se diferenciar. Enfim, o resultado de ontem lembra muito bem o que o nosso amigo Bruno Gunning, lá da Bahia, né, que participou conosco do podcast, falou, né, sobre a equipe baiana, que é uma equipe que funciona melhor no segundo tempo, e assim foi. No primeiro tempo, dito e feito. No primeiro tempo, o Rio Branco foi bem melhor do que no segundo, né? Não melhor que o Vitória da Bahia, obviamente. O Rio Branco entrou com a proposta ali de se defender e explorar a velocidade no contra-ataque, entrou com uma formação de 5-4-1 em alguns momentos, e em certos momentos, de acordo com onde a bola estivesse, eles até botavam um sexto homem na primeira linha defensiva, né? Principalmente quando as bolas caem para as laterais, quando estava naquela expectativa de a bola ser cruzada para a área. Então eles fechavam ali com um sexto homem. Então o Rio Branco pôde se defender bem, mesmo assim foi até um pouco ameaçado. Algumas bolas na área levavam algum perigo. O Vitória encontrava certa facilidade assim, em chegar pelos flancos e tal. Quando não conseguia, arriscava pelo meio e de fora da área, com grande participação do Vico, né? Batendo muito bem na bola. Perna canhota do rapaz ali é calibrada. Exatamente. Para mim, o Vico foi até o grande destaque da equipe baiana. Fez assistência para o primeiro gol, né? E foi o jogador, para mim, mais perigoso da equipe do Vitória, né? Arriscando o chute de fora da área, acertou 2 vezes a trave do goleiro Diogo, né? Enquanto ele estava em campo, né? E foi assim o primeiro tempo. O Vitória alçando bolas na área, chutando de fora. O Rio Branco ali se defendendo até bem. E em uma estocada apenas, o Rio Branco conseguiu chegar com bastante perigo, né? Com o Vandinho. A bola que era para o Giovani ter dominado, acabou sobrando para o Vandinho. E o Vandinho ainda teve o próprio Giovani livre, né, da área, se ele quisesse tocar. Ainda tinha uma opção ali no meio para chegar ao gol, né? Acabou ele finalizando. Pois foi uma das jogadas das poucas jogadas fáceis, né, digamos assim, poucas jogadas em que o Rio Branco encontrou facilidade para poder entrar na defesa do Vitória. Um lançamento para o Arthur na esquerda, né? Ele avançou, cortou para o meio e tocou para o Giovani, só que o Giovani não conseguiu dominar. E a bola chegou para o Vandinho, rapaz, e tinha tudo, ou para fazer o gol, ou para tocar para o Giovani, né? E bateu em cima do goleiro e acabou saindo em escanteio a bola. Triste, né? Rapaz, ele foi a chance mais clara do jogo até então, né? Exatamente. Agora, pensando na forma como o Rio Branco vinha se apresentando em jogos anteriores, né, para esse jogo, né, com a formação que o Rio Branco entrou, de jogar defensivamente, explorar os contra-ataques, tenho que dizer que alguns desfalques fizeram muita falta nesse jogo. Foi o caso do Wesley, que foi expulso, e do Edu Capetinha, né, que estava forte, se não me engano, por lesão, né? O Wesley, com a expulsão dele, o Gil Mineiro, que estava jogando de lateral direito, teve que se deslocar para o meio, né? Que aí ele teve que deslocar um lateral para a direita. Não tinha esse nome, acabou indo o Gugu para a lateral direita, e é o jogador mais avançado, né? Ele teve que jogar mais recuado. Então fazia falta um jogador mais veloz ali na frente, né, para puxar esse contra-ataque, né? Normalmente o Gil Mineiro jogaria na lateral, né, com a formação que o André Visser estava utilizando, e o Wesley preencher no meio campo para poder soltar o Gugu para o jogo. E o Edu Capetinha
não estando em campo, para estar do outro lado do campo, né, fazia muita falta. Né? Paulinho teve que fazer as jogadas pela lateral, o Arthur teve que subir bastante, né? E faltou essa presença ofensiva nas pontas. O Rio Branco não teve nessa partida. Né? Por isso até talvez atacou até menos do que gostaria de atacar. Né? Ficou mais se defendendo. Porque além dos desfalques, muitos desfalques, né, incluindo alguns por Covid, outros por lesões, o Rio Branco também estava há 25 dias sem ter uma partida, né, sem disputar nem amistoso, nem jogo-treino. E o ritmo pesou. Já existe a diferença natural dos times capixabas em preparo físico no comparativo com equipes de outros estados, que são mais acostumados a disputar competições maiores, né? O caso do Vitória, que está disputando a segunda divisão, a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, que é disputado. Enfim, e além de tudo isso pesou bastante, mas até que o Rio Branco conseguiu segurar bem ainda no primeiro tempo. Destaque então da partida era o Gil Mineiro, que infelizmente falhou grosseiramente no segundo gol. Mas aí você conduz, Marquinhos. Estou adiantando as pautas aqui. Não, o primeiro tempo, então, a gente concorda aqui que o Rio Branco foi bem demais até. Ainda os desfalques pesaram, o ritmo de jogo pesou, mas o Rio Branco foi muito bem. Né? A Vitória foi todo avançado, até os zagueiros estavam no campo de ataque. E o Rio Branco conseguiu se segurar com bastante segurança até, né? Só que aí veio o segundo tempo, né? E aí, como o nosso amigo Bruno disse, o Vitória vem mais ligado. Né? E logo com 3 minutos, a cobrança de escanteio, né? O David cabeceou na pequena área e é um gol que não se pode tomar. Né? Em circunstâncias normais, eu falo, né? Com ritmo de jogo e tal. Né? Acho que nem sem ritmo de jogo, acho que pode tomar um gol desse, né? Porque a bola, na pequena área ali do goleiro, a defesa tem que estar bem atenta. O David... Isso, foi uma boa movimentação do David dentro da área, né? Ele projeta o corpo em direção à bola, né? Saindo do raio de ação sairia da pequena área dessa forma. Só que no meio do caminho ele estanca e volta. Nisso, o Arthur, que estava marcando ele, não percebe e continua, deixa ele livre. Ele sobe sozinho ali, consegue cabecear livre pro gol. Foi uma desatenção da defesa do Rio Branco. E cabeceou ainda no canto que ainda tinha um jogador protegendo o gol. Né? Acabou. Eu costumo não gostar desse jogador marcando o gol. Né? O cara que fica ali em cima da linha, eu não costumo gostar desse tipo de postura, não. Né? O cara fica sem marcar ninguém ali dentro da área. Né? Eu acho que ele poderia estar na marcação ali, no caso de alguém, né, se descuidar, e acabou marcando o gol. E o David, podia ter saído para tentar cortar a bola, né? Não, ficou ali marcando a linha do gol. Mas enfim, 1-0. Oportunismo do David para enaltecer. Sim, muito belo, muito bonito o gol. Agora, 1-0 não era o pior dos cenários, né? Que aí você precisava só de um gol de empate, você ainda conseguiria tentar segurar um pouco do esquema, né? De se segurar lá atrás, mas começar a sair um pouco mais pro jogo, né? Mas aí veio 2 minutos depois esse segundo gol, que aí foi desatenção total da defesa, né? O Gil Mineiro de costas para a marcação perdeu a bola para o Gabriel Bispo e aí com muita tranquilidade botou para dentro do gol do goleiro Diogo. E aí sim o pior dos cenários, que aí veio um time sem ritmo de jogo ter que ir atrás de 2 gols. Tem que ir atrás de 2 gols contra um adversário bem mais forte e abalado, né? Porque 2 gols, um atrás do outro, assim, deixou o Rio Branco nitidamente nocauteado ali. O Rio Branco, ele realmente sentiu muito e o Vitória não fez mais porque não quis. Exatamente. Fez mais porque não quis. O Rio Branco até começou a ameaçar um pouco mais, entrou Rafael Castro, entrou bem no jogo, né? Mesmo no sacrifício, né? O que se fala que ele não estava 100%, mas é porque, segundo Temos Futebol apurou, ele havia sofrido uma lesão durante os treinamentos no joelho. Não especificaram qual joelho. Na semana passada, então passou esse período todo aí em recuperação. E há quem diga ainda que quem conduziu os treinos
Quem conduziu os treinos foi o Flávio Augusto, que auxiliar técnico do André Vissa, que foi expulso no jogo contra o Sampaio Correia, né, na beira do campo. Ele foi expulso, então com suspensão automática por conta do cartão vermelho. Mas, enfim, o Rafael Castro entrou e na primeira chance que teve, ele levou o perigo, né? Levou o perigo, disputou ali, trombando com o zagueiro e chutou de esquerda para uma boa defesa do Arcanjo. Exatamente. E você vê que na primeira participação dele já foi melhor que o Sanches no resto do jogo. Fez muito mais que o Sanches. Não fez nada, né? Não fez nada. Coitado, ele não teve chance pro Sanches. Aí o Rio Branco também entrou com o Rony Clay, né, que acabou não fazendo uma grande partida. E o Bidic entrou muito mal também, né? Praticamente toda a bola que chegava no Bidic, a jogada morria no pé dele. Morria. E também fora os problemas que ele já apresenta aqui no futebol capixaba, que apesar de ele ser um jogador muito veloz e habilidoso, ele não consegue concluir jogadas, né? Seja em passe ou em finalização, né? Talvez a velocidade dele com os pés não é a mesma do raciocínio dele. Às vezes ele peca, ele peca por às vezes não pensar tanto na conclusão da jogada, como que ele vai concluir a jogada, e acaba jogando a jogada morrendo no pé dele, antes dele pensar, né? Mas apesar agora, olhando no geral, né, o panorama geral do jogo, o Rio Branco fez uma boa apresentação para um time que estava há tanto tempo sem jogar, né? Mostrou um bom futebol, bem aplicado defensivamente, principalmente na primeira etapa, né? Podia ter tomado mais gols por conta da necessidade de ter que se lançar para o ataque, isso é natural que aconteça, né? Vale destacar agora pelo lado do Vitória que o Igor Catatal entrou mal demais, perdendo gols a rodo, né? Perdeu pelo menos uns 2 ou 3. Sim. E como eu disse, os desfalques, né, a falta de ritmo pesaram também no resultado, mas no geral uma grande partida do Rio Branco. Entretanto, para a volta do Capixabão, o Rio Branco precisa dar uma resposta para o torcedor, porque apesar da boa atuação diante do Vitória, eu acho que ainda está na memória do torcedor a partida contra o Serra. Contra o Serra, goleado 5-0. E agora tem um Vilaverense que a gente sabe que até agora não produziu nada no campeonato. Pelo contrário, tem produzido só desastres, né? Colhido derrotas acachapantes em cada rodada que disputa, né? Será que seria justamente contra esse Rio Branco eliminado que a coisa mudaria? Bom, a torcida do Capa Preta está apreensiva. E claro que entende a queda para um time como Vitória da Bahia. Mas, de qualquer forma, fica apreensivo, porque, como você disse, aquele 5-0. Aí, tanto tempo sem jogar, então é eliminado, no retorno do Capixabão, não vai render? Fica a preocupação. O Capa Preta, o Rio Branco tem que ir para cima, tem que vencer essa partida contra o Vilaverense. Exatamente. Por outro lado, talvez seja a grande chance aí do Rio Branco dar a resposta, porque, como eu disse, o Vilaverense está muito mal no campeonato. É um jogo para desafogar logo, né? Talvez até descontar os 5 logo no Vila, né? Que o Vilaverense tem uma das piores defesas do campeonato aí, então é a chance que o Rio Branco precisa para recuperar sua autoestima. Exatamente. Bom, uma coisa que o Rio Branco deixou de embolsar aí foi uma graninha boa, né, nessa Copa do Brasil. Mais uma, se passasse para a terceira fase, faturava esses 675 mil de premiação da segunda fase. Então era uma graninha esperta que deixou de entrar no cofre do Rio Branco, que na primeira fase, só por participar da competição, já ganhou 560 mil. Mas vou falar a verdade, não é uma grana que dá para os times capixabas contarem, porque a partir do momento que você avança da primeira fase, passar da segunda fica mais complicado. Já é muito difícil. Sempre vem uma pedreira para o nosso lado, né? 2019 foi o Vasco. Já era 1.235.000. Em 2019 foi o Vasco, 2020 foi o Figueirense, apesar que o Figueirense não jogou nada contra o Vitória, mas é um time tradicional, então sempre difícil passar dessas equipes. Este ano tivemos o Vitória e quase tivemos o Botafogo pela frente, né?
Botafogo, independente da fase que tiver, é sempre um adversário muito difícil. Então, a grana que não dá para contar essa grana da terceira fase, né? Mas, enfim. Boa participação dele. O prêmio de Mega, né? O prêmio da Mega, né? Vai que... A chance de ganhar a grana da Mega é bem difícil, né? Bem pequena, então é como se fosse pra gente a Mega da virada aí, né? Mas, enfim. Não apaga a boa impressão que o Rio Branco deixou na Copa do Brasil, né? Agora tem que apagar a má impressão dada na última rodada do Capixaba. E agora é a chance. Vamos aos jogos da quarta rodada do Campeonato Capixaba, então. No sábado, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, o Rio Branco de Venda Nova recebe o Real Noroeste às 15 horas. Todos os jogos serão disputados às 15 horas. Sábado, no Zenor Pedrosa Rocha, o Zenorzão, o Pinheiros recebe o combalido São Mateus, na lanterninha do estadual. O Serra recebe no Robertão o Estrela do Norte. Jogo bom, jogo que promete ser disputado. E como adiantamos aqui, Vila Velhense e Rio Branco no Kleber Andrade, em Cariacica. E o único jogo domingo, o clássico Desportiva e Vitória, no estádio Engenheiro Alencar de Araripe. Também às 15 horas. Bom, é clássico bom para a gente ver, né? Vamos ver como é que está a classificação. O Vitória lidera com 9 pontos. São 9 pontos conquistados em 3 partidas, né? Seguido de perto pelo Rio Branco, que vem em segundo por conta do saldo de gols. Fez 2 gols a menos que o Vitória. 6 contra 8 do Alvianil. Real Noroeste é o terceiro com 7 pontos. Rio Branco, Atlético Clube, com 6, vem em quarto lugar. E seguido de perto pelo Estrela do Norte e Desportiva e Ferroviária. Ambas equipes têm 4 pontos. A diferença é novamente no saldo de gols. O Estrela, o time de Cachoeiro, tem 2, enquanto os Grenás apenas 1 gol de saldo. O Serra aparece em 7º colocado com 3 pontos. O Pinheiros vem em 8º com 1 pontinho. E na vice-lanterna e lanterna, respectivamente, Vila Velhense e São Mateus, ambos 100 pontos conquistados. A diferença, mais uma vez, no saldo de gols. O São Mateus consegue ser pior do que o Vila Velhense. Tem menos 9 de saldo, enquanto o time Canela Verde tem apenas menos 8. Daí, o Capixabão volta nesse final de semana com essas condições. Bom, a gente acredita que era hora de voltar? Não sei, né? Na semana a gente bateu aí 2 recordes seguidos. Na segunda-feira, 95 mortes registradas em apenas 24 horas. Na terça, 110 por Covid, né? E na quarta-feira foram mais 70. Tá fácil não, Marquinhos. Mas eu acho engraçado vamos torcer para que nada pior. Eu acho que engraçado que tá voltando até pior, né, do que a gente tava. Pior. Se era pra voltar pior, então nem tinha que parar, não. Não tinha nem tinha, não faz sentido. Não faz sentido. Nem que parar. Por mim, nem voltar no Capixabão, mas... Enfim. Por mais que se abram leitos, só nesta quarta foram 65 novos leitos abertos de enfermaria, de UTI. Mas à medida que abre, a proporção de pessoas que precisam de leitos é muito maior do que a abertura, do que a oferta desses leitos, né? Seja de UTI ou de enfermaria. De UTI são contínuos. A gente vai fazer um mês com que não baixa de 90% da taxa de ocupação. E a situação está difícil, né? Mas vamos torcer para que nada de ruim. Na verdade, acontecem milhares de coisas ruins todo dia. Mas que a situação não piore. Não piore. Fica a dica para os clubes que, apesar, a gente entende todas as dificuldades, vocês estão lutando para poder voltar a jogar. O torcedor também gosta de ver o futebol, mesmo que não seja na arquibancada, na TV, ouvindo radinho. Mas que se tomem cuidado, não achem que isso é brincadeira, ou que se não tem tu, vai tu mesmo. Não é assim, não. E jogadores também, comissão técnica, todo mundo. Não adianta seguir todos esses protocolos dentro do clube, dentro do campo e fora dele fazer tudo errado, né? Porque depende muito depende mais ainda até de vocês. Mais ainda de vocês. Não adianta o clube botar o álcool tudo quanto é canto, máscara, fazer todo o protocolo sanitário, reduzir o contingente de pessoas ali, para quando o cara vai para casa não seguir a risca também do que deve ser seguido. Mas é isso, fica o recado, né, Marquinhos?
Exatamente. Agora, falando sobre a rodada em si, né, já deixando um pouquinho de lado a questão da Covid, eu diria que o Campeonato Capixaba começa agora, porque nós vamos ter agora os confrontos de equipes que estão na mesma briga, digamos. Nas 3 primeiras rodadas tivemos times de cima brigando contra os times que eram naturalmente os times da parte de baixo, né? Agora não tem alguns confrontos diretos aí. Temos Real Noroeste contra o Rio Branco de Venda Nova, o Pinheiros contra o São Mateus, o Serra contra o Estrela. Serra e Estrela até um confronto até curioso, porque são realmente 2 equipes que estão ali na expectativa de fazer uma campanha regular, pelo menos, né? Então, vamos ver agora. Né? E temos aí um grande clássico aí, né? Que é o Desportivo e Vitória. Expectativa lá em cima. E já aquecendo, porque na próxima rodada, né, na 5ª rodada, já tem Rio Branco e Desportivo. Exatamente. Já tem Rio Branco e Desportivo. Jogo marcado para quarta-feira, dia 14, no Kleber Andrade, às 19 horas. Mas 5ª rodada a gente fala depois, não é isso? Exatamente. Bom, então chegamos ao fim de mais um Temos Futebol, onde falamos da participação do Rio Branco na Copa do Brasil. Adeus, Rio Branco. Volte as atenções agora para o Capixabão e para a Série D, onde enfrenta a Aquidauanense nas preliminares para poder ingressar no Grupo 6, onde já está o Rio Branco de Venda Nova, que conseguiu a vaga direto por ter sido campeão Capixaba 2020. E é isso. Deixamos aqui nosso recado. Espero que vocês tenham gostado. Se liguem nas nossas redes sociais, no Temos Futebol, que o Marquinho vai passar tudo para vocês agora. Então, siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @Temos Futebol. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. E também acesse o nosso site, temosfutebol.wordpress.com. Tem muita novidade que vai vir por aí. Ligado. Valorize a imprensa esportiva capixaba, acompanhe a Rádio Espírito Santo com o Esporte em Primeiro Plano, leia o GE, leia a Gazeta, a Tribuna, Folha, enfim, quando fizerem matérias, né, sobre o futebol daqui. Mas tem a Rádio Explosão Jovem, tem o Capixabão da Depressão, os podcasts, né? Um clube, uma ilha, como o próprio presidente do Vitória se referiu ao podcast da torcida Alvianil, comandado agora chega a nossa hora. Agora chegou a nossa hora. Peraí que agora chegou a nossa hora, porque o Ricardo falou que temos futebol podcast, temos podcast. Agora minha dúvida. Temos cast. É uma ilha um clube ou um clube uma ilha? O que é afinal, né? Grande salve para o Arthur e para o Ricardo. Pois é, se ligue também nas mídias dos outros clubes. Valorize que a gente vai crescendo junto. Não é isso, Marquinhos? Lembrando aí que também temos o podcast do Movimento Online. Isso, 3 pontos. 3 pontos tá bombando, rapaz. Está melhorando cada vez mais. E entre lá no Movimento Online, procure também no YouTube pelo 3 pontos, no seu Spotify também. 3 pontos, comandado pelos camaradas João Brito e Daniel Marçal, sempre trazendo conversa com os dirigentes, com os cartolas da federação, com os jogadores, com ídolos do futebol capixaba, como Giovani, enfim. Além do nosso podcast também, que a gente não pode esquecer. Além do nosso, a gente não pode esquecer do nosso também. Temos podcast. A gente vai gravar essa semana, não vai, Marquinhos? Vamos gravar essa semana aí, vamos, isso aí. Então, aquele abraço, galera. Fique ligado, porque aqui nós temos futebol. Temos futebol.